Então, o capítulo, hoje que nós retomamos o nosso estudo, é o capítulo 29. E o título do capítulo é Notícias Interessantes. Só relembrando, eu não sei como faz tempo que a gente, faz 2 semanas, né, que a gente deu um intervalo no nosso estudo, mas vamos relembrar que eles estão ainda no poço de socorro, passando pelo umbral e indo para a crosta terrestre poder auxiliar lá. E o capítulo anterior é aquele capítulo que se chama Vida Social. E ele fala um pouco da, do fato de existir mesmo no plano espiritual vidas ou eventos que aproximem pessoas que tenham alguma atividade como se fossem as atividades sociais que nós temos aqui na Terra. O capítulo fala disso, mas fala também, principalmente, ó, da dificuldade que o seu bacelar, que é um daqueles que está visitando ali o Alfredo, a dificuldade que os espíritos têm de ajudar nós, os encarnados. E ele fez uma comparação, inclusive, muito legal, com o método do tratamento dos médicos aqui, né? Falando que muitas vezes o paciente foge ao tratamento, não quer tomar um remédio que não seja muito agradável o sabor. Quando acontecem as melhoras, o paciente foge do tratamento também. Então ele fez essas comparações que são muito boas para a gente entender o que acontece com a gente também. Que muitas vezes o ser humano procura ajuda espiritual, vai à igreja, vai ao templo, vai ao centro espírita, quando a coisa aperta. Mas depois que fica tudo bem, geralmente se esquece. Não estou falando que isso é regra, mas ele fez essa comparação que é muito interessante. E inclusive no final aqui, ele falou de outro problema muito grande dos seres encarnados, né? O desculpismo, que todo mundo arruma uma desculpa para não fazer aquilo que precisa. O que é casado, a desculpa é a família. O que não é casado, a desculpa é que não tem família. Aquele que tem muito dinheiro acha que não precisa ir atrás de Deus. Aquele que tem pouco dinheiro acha que tem que esperar ganhar dinheiro para poder ir atrás da religião e tudo mais. Então, é um capítulo que fala muito sobre isso, da dificuldade dos espíritos em ajudar nós, os seres encarnados. E aí, então, vamos entrar, só com essa breve lembrança, agora no capítulo 29. Terminou o capítulo quando ele estava falando isso, mas vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, que chegaram as meninas, né, as jovens que vieram junto com os bacelar e chamaram eles ali porque elas precisavam de alguma ajuda para alguma coisa. E então começa o capítulo assim: em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. Então elas chegaram, pediram ali, né, a ajuda de Alfredo e de Aniceto. O Aniceto apresentou o André Luiz e o Vicente. E aí, então, por conta disso, eles começaram a ter uma conversa ali um pouco mais animada com elas, né? A primeira, quer dizer, a Cecília, tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família. Então vocês se lembram que chegaram na visita ali no castelo o casal Bacelar, quer dizer, o marido e a mulher, uma filha, e agora a gente sabe que a outra presença, né, da jovem, a outra jovem, a Aldonina, é uma sobrinha deles quando ali na última encarnação tiveram a experiência aqui na Terra, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Então a gente já discutiu isso também, que no plano espiritual, principalmente nos espíritos mais apegados ainda à crosta, à família, eles ainda têm a necessidade do envolvimento familiar. E é normalmente assim que acontece do lado de lá. A gente reencontra com os familiares, muitos refazem o lar do lado de lá. E é mais um exemplo que a gente está vendo aqui. O casal Bacelar está ali trabalhando naquela colônia ao lado, a filha está junto deles e a sobrinha também está morando com eles, por afinidade familiar, esperando a mãe que ainda está encarnada. E quando a mãe chegar, as duas vão organizar um local delas próprias, né? Então, um lar, como ele fala, na cidade próxima.
Então, mais uma vez, mostrando para a gente como é que funcionam, né, os agrupamentos ou para onde nós vamos do lado de lá. Quando a gente já está, é claro que desvencilhado de sentimentos ruins que nos seguram muitas vezes no umbral, ou com exceção aos casos dos espíritos mais elevados, que já têm moradas mais altas ou já têm desapegos da questão de família com relação a uma série de coisas, que é o caso do Aniceto, por exemplo, que vive no nosso lar com um grupo de amigos que partilham do mesmo ideal, que trabalham mais ou menos voltados para o mesmo tipo de função. Então, deixando claro para a gente que não existe regra. Não é tudo continuando na família do lado de lá, ou não é tudo extremamente evoluído e cada um se desfaz dos laços da família. Cada caso é um caso. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Então, o André Luiz está nos mostrando que elas são inteligentes, que desenvolviam a conversa muito bem. Então, para a gente ter uma noção mais ou menos do tom de conversa que eles estavam tendo ali, né? Por enquanto, tudo tranquilo até aqui? Deu para relembrar? Vamos seguindo, né? Então, essa era a conversa ali entre o André Luiz e o Vicente com as duas meninas ali, as jovens que vieram junto com os Bacelar. E enquanto os nossos maiores se conversavam afastados, quer dizer, o Vicente, o Aniceto e tudo mais, o Vicente não, o Alfredo, o Aniceto, os maiores que ele diz, né, aqueles que são mais elevados ali, os que tomam decisões, os que estavam conversando provavelmente de assuntos um pouco mais sérios. Então eles estavam conversando afastados, cogitando de assunto privado. Vicente e eu ouvíamos as jovens, encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra. Quer dizer, também fazendo para a gente uma demonstração de que o quadro social é muito parecido. Então, pessoas conversam, pessoas discutem assuntos, particularidades. Não é. Porque é difícil, às vezes, a gente fazer a ideia do que é o plano espiritual quando a gente tem, muitas vezes, enraizado no nosso conceito de religiões anteriores, né? Que todo mundo ou vira anjo ou vira alguém que vai ficar eternamente queimando, né? Pagando por problemas no inferno. Então, a gente acha às vezes que espírito é algo muito distante da nossa realidade. E na verdade não é. Ele é a continuação exatamente do que a gente vive aqui. Então é o que o André Luiz está passando para a gente. Ele verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra. Pai, mãe, filho, parente, amigos, trabalhadores se reuniam, faziam atividades juntos de recreação ou de trabalho. Então ele fala que era tudo muito parecido, mas ele logo em seguida nos mostra algumas coisas que são diferentes, é claro, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Então, do lado de lá, a gente já sabe que não existe como esconder sentimentos bons ou ruins que muitas vezes aqui encarnado os seres humanos eles têm, como muitas vezes dissimular algumas coisas, não serem exatamente aquilo que eles são. E do lado de lá então não existe isso. O André Luiz fala no prefácio de alguns dos outros livros lá, né? É como se rasgassem véus. Não existem mais nada que esconde a essência de cada um dos seres humanos. É o que nós também já comentamos a respeito daquele livro que se chama Voltei. É o livro de um espírita que ele achava que ele era muito evoluído, porque ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, ele tinha muitos trabalhos sociais, mas do lado de lá, quando tudo se descortinou, ele viu que ele não tinha a mesma luz que ele imaginava que ele tinha. Então a realidade é vista do lado de lá. Não tem mais como a gente esconder nem de nós, nem de ninguém. A gente é colocado de frente para o espelho, a nossa verdadeira realidade. Uma das coisas que dizem que é o motivo da nossa encarnação é nivelar os seres espirituais no mesmo ambiente de atividade. Então, por exemplo, o corpo ele tem essa capacidade de pegar um ser muito primitivo, muito ainda involuído espiritualmente,
e colocar num corpo que o mesmo corpo recebe um ser, por exemplo, como Chico Xavier, como Jesus Cristo. E a gente olhando para o corpo, a gente acha que está todo mundo meio que nivelado. Então, é que para que não existam muitas diferenças mesmo. Porque se a gente olhasse e enxergasse os níveis tão diferentes, o que é muito inferior ia se sentir humilhado ou desestimulado, e o que é muito além, às vezes, muito orgulhoso da luz que tem. Então aqui nós somos nivelados. Só que do lado de lá, quando a gente volta para o lado de lá, isso é tirado da gente. Então é o que fala ali no início, né? Falando o André Luiz. Era tudo muito parecido, com a diferença dos sentimentos reais das pessoas. Tudo que era colocado ali era sem nenhum tipo de dissimulação. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura. Quer dizer, aqui a gente tem uma alegria que às vezes não é a alegria verdadeira. Às vezes finge estar alegre. Quantas coisas hoje em dia, principalmente com a questão das redes sociais, né? A pessoa coloca uma vida que não existe. Ela finge ser algo que não é. E lá não existe isso. Lá você mostra o que você realmente é. A simplicidade fiel. Quer dizer, então o ser lá, ele é simples, mas ele é fielmente a essa simplicidade. Ele não se faz passar por simples. A sinceridade sem mácula. Então aqui é algo que vale a pena talvez a gente até discutir um pouco isso, porque eu fico pensando, né, o que ele está querendo dizer com tudo isso que ele colocou aqui, né? Então, alegria pura, simplicidade fiel e sinceridade sem mácula. Porque aqui na Terra, muitas vezes, quando a gente é sincero, às vezes a gente coloca para fora algo que está nos incomodando, alguma coisa, uma mácula, né? Alguma coisa que está atrapalhando. E talvez isso faça com que a gente coloque essa sinceridade não da melhor maneira possível, não de maneira a beneficiar aos outros. Então eu acho que é isso que ele queira dizer com sinceridade sem mácula. Então eles lá são totalmente sinceros, mas eles não têm nada por trás, né, nenhum ferimento que queira colocar nessa sinceridade para poder agredir ou prejudicar alguém com essa sinceridade. Então, é algo que é a minha forma de interpretar, mas é claro que existem, eu acho que inúmeras maneiras da gente ver essa explicação aqui do André Luiz. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Então aí ele começou a transpassar algumas coisas da conversa deles, né? Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Então, olha o que a Cecília está falando. A Cecília é a filha dos Bacelar. Ela está falando que ela está trabalhando há algum tempo ali na colônia onde ela mora, já faz algum tempo, para que ela conquiste o prêmio de poder visitar o nosso lar. Então, olha isso, ela quer poder ter o merecimento de fazer algo ali na colônia do nosso lar. Nós já vimos no nosso lar também que nada acontece sem merecimento. Então, o André Luiz, por exemplo, ou aquela senhora que queria voltar à crosta, ou a própria Narcisa, que trabalhava lá com o André Luiz no Ministério da Regeneração, ela também cita que ela queria voltar para junto daqueles que ela amava, mas que a ministra veneranda tinha colocado ela em trabalho de regeneração de sentimento por 10 anos, para que ela merecesse ou para que ela tivesse em condições de poder fazer aquilo que ela queria. Então, tudo do lado de lá, existe essa questão de ser útil, de ser benéfico e de ter o merecimento. E aqui o que a Cecília está falando é isso. Ela está trabalhando já há algum tempo para ter o merecimento de ir visitar o nosso lar. Mas uma coisa chama a atenção da gente aqui também, né? Puxa vida, será que então é algo tão sublime ir para o nosso lar? Porque a gente sabe que o nosso lar não é um plano tão elevado assim. Mas para ela, para eles que vivem trabalhando ali no umbral, é. Então, tanto é que ela está trabalhando para poder visitar o nosso lar. Não é qualquer um, então, que pode visitar o nosso lar. E aí ela dá sequência, então, no que ela estava explicando, né? Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Então, olha isso.
As que orientam e são hierarquicamente superiores a ela, ali onde ela trabalha, falaram que no ano seguinte ela poderia conquistar aquilo que ela gostaria. E sorrindo rematou expressivamente: entretanto, para consegui-lo, tenho que atender a umas tantas obrigações importantes. Então, o que a Cecília está falando aqui é que existe uma série de exigências que o plano espiritual superior coloca muitas vezes ainda para os espíritos que não estão em condições, para que eles possam adquirir essas condições e fazer algo mais sublime, algo mais elevado. Então, ela está falando, o trabalho que ela tem que fazer para conquistar isso não é tão fácil assim. Já é de longa data que ela fala assim, ó, já tenho trabalhado de muito para conquistar isso. Então, e ela tem que então atender uma série de obrigações importantes. E aí o Vicente, né, ouvindo aquilo, ele justamente se pega a essa questão que eu falei. Ele fala assim para ela, pois que? Perguntou o Vicente admirado. É preciso tanto? Quer dizer, só para ir visitar o nosso lar, será que precisa de tanta exigência, de tantas coisas a serem cumpridas assim? E ela responde, sem dúvida. Tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua posição, de sua atual posição. Então, olha que legal o que ela está falando assim. Sem dúvida, é preciso sim isso tudo que me foi colocado. E talvez porque você não tenha noção do quanto você é feliz de poder morar no nosso lar hoje. Então, a gente sabe que existem planos ainda acima, sabe? A mãe do André Luiz mesmo é uma que vive num plano, em outra morada da casa do nosso pai. Mas, para eles que vivem ali, eles talvez não tenham ainda a noção e o reconhecimento da bênção que já é estar lá. E é o que ela está falando, porque ela mora num plano abaixo. E ela, para ela, conquistar um plano acima, ou poder pelo menos visitar um plano acima, já é uma bênção. É a bênção, a mesma bênção que talvez, por exemplo, o André Luiz tenha pensado naquele dia em que ele falou que ele gostaria de ficar lá com a mãe dele, naquele plano mais alto, mas ele não tinha ainda condições para isso. E aí a Cecília ainda termina a frase da conversa dela falando assim, ó, viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não terá compreendido ainda? Então ela está deixando claro para o Vicente e para o André Luiz que a posição deles é de gratidão que eles têm que ter. Já é uma grande bênção eles poderem estar lá. E ainda mais que o André Luiz reconhece que ele sabe que muito do que ele tem ali, dessa experiência já de viver no nosso lar, é por misericórdia divina e por intervenção da mãe dele. Porque ele sabe que ele ainda não tinha merecimento para isso. Mas é claro que ele se mostrou o tempo todo com boa vontade para progredir, para merecer o que ele estava vivendo ali. Mas é o que a Cecília chamou a atenção aqui, então, no capítulo. Sorrimos todos e, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. Então, olha a comparação que ela está falando, né? Porque se a gente for comparar com o que eles estão vendo ali agora, ali no Campo da Paz, nas regiões ao redor do castelo, é o pleno umbral. É só sofrimento para todo lado. No nosso lar, apesar de ter o Ministério da Regeneração, eles têm os outros ministérios, o Ministério do Auxílio, o Ministério do Conhecimento, que é, como ela fala, são verdadeiras universidades. O espírito vai lá para aprender, vai lá como se estivesse indo para uma escola no plano espiritual. E ainda tem o Ministério da Elevação e da União Divina, que a gente não tem nem descrição nesses livros. Então, o nosso lar é, sim, um plano que tem coisas para cima, mas já é um plano extremamente abençoado. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que,
para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Então, o que ela está falando é isso. Se vocês ainda não têm noção do que vocês vivem, né, e deveriam agradecer por isso, então é uma bênção conseguir viver no nosso lar quando a gente desencarna. Vocês deveriam passar um tempo aqui com a gente. Passar um tempo trabalhando aqui dentro do umbral, onde, como ela fala, né, o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso e mais exigente. Então, não quer dizer que no nosso lar não seja imperioso e exigente, mas ali embaixo é mais. É como se a gente imaginasse a gente trabalhando em alas ou em regiões mais perigosas ou de maiores sofrimentos aqui na Terra. Lugares, bairros, cidades ou países extremamente pobres, onde o sofrimento é muito intenso ou onde a maldade é muito intensa. Talvez, por exemplo, numa favela onde a criminalidade é muito grande, é uma comparação que a gente pode fazer. Ali aonde a Cecília e a prima dela vivem, é um ambiente extremamente mais perigoso. E o trabalho lá é muito mais puxado, com certeza. Diferente do nosso lar, que já é um pouco mais tranquilo e principalmente voltado ao aprendizado, à instrução. E aí, ainda fala, né? Na verdade, agora quem fala foi o André Luiz. Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. Então é o que eu falei ali no parágrafo anterior. Não quer dizer que o nosso lar não tenha espíritos baixos, né, ou de necessidade, como ali no campo da paz, onde eles estão. E não quer dizer também que no campo da paz não tenham espíritos evoluídos, mas é uma questão de concentração maior. Então, o maior índice de seres desequilibrados e malvados está ali onde eles estão passando. E os seres que estão no nosso lar já estão um pouco mais melhorados, mais evoluídos, ou pelo menos mais dispostos a melhorar, mas também tem bastante sofredor. E é o que o André Luiz está falando. Lá no nosso lar nós temos um número muito grande de sofredor. A regeneração é uma colmeia de milhares. Então é justamente nos lembrando disso. O Ministério da Regeneração é o ministério do nosso lar, um dos 6 ministérios que existem, que é mais voltado para o umbral. Então ali sim é algo mais parecido com o próprio local onde eles estão passando. E o André Luiz falou justamente isso. Então, o nosso lar também tem um pouco do que nós estamos vendo aqui. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou. Quer dizer, ela então entendeu o que o André Luiz quis dizer, mas são seres que entendem muito bem do que está sendo dito. E ela conseguiu colocar bem a palavra ali para explicar para o André Luiz as diferenças. E ela fala para ele: você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho. Então, comparando a regeneração como um local onde existe a possibilidade de se trabalhar. Então, todos aqueles que estão sofrendo ou desequilibrados, como que a gente se regenera? É através de trabalho. E ali na regeneração já é o início dessas possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Então, o que a Cecília está falando aqui, eu acho que já tem muito a ver com o que foi falado em uns 2 capítulos ou 3 capítulos anteriores, da diferença entre os que dormem, os que são loucos, né, totalmente alucinados ou os dementados, e os que sofrem, os que choram. E foi naquele capítulo aqui do Mensageiros que eles falaram, eu acho, se eu não me engano, foi o Aniceto que falou, ou o Alfredo. Falou, existe uma diferença muito grande. Os que dormem e os dementados estão muito longe ainda de entender o que está se passando com eles. Eles ainda vão passar por tudo isso. Agora, os que sofrem, os que choram, eles já estão em condições melhores. Porque eles já reconhecem, eles já se arrependem.
Então eles já conseguem enxergar o tempo perdido e por isso sofrem, mas isso quer dizer que eles estão um passo adiante. Então, olha o que ela está falando aqui, a Cecília está confirmando isso que falou naqueles capítulos lá atrás. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo, quer dizer, os sofredores que vocês pegam no nosso lar, já se encontram a caminho de excelentes realizações. Então, eles já estão predispostos a continuar caminhando adiante. Ao passo de que a maioria ali no umbral, muitas vezes, estão ali ó, andando em círculos e às vezes, por séculos, eles ficam assim. É o que se descreve nas religiões anteriores da sensação de eternidade, de punição. Porque essas pessoas parece que ficam eternamente revivendo aqueles crimes que elas cometeram ou as ilusões que elas se mergulharam ali na Terra. Naturalmente que os irmãos desequilibrados, que por lá existem, já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Então, olha aqui, ó, de novo reafirmando isso. Então, os desequilibrados que vocês lidam lá no nosso lar, eles já se torturam, então eles lamentam, eles choram. Mas é porque a consciência deles já começa a acordar. Eles já começam a enxergar o que eles cometeram. Ó. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. Isso é algo que serve muito bem para a gente entender um pouco do que acontece realmente no plano espiritual. Quais são os espíritos ou quais de nós que vão, quando desencarnam, para planos mais elevados, mais baixos, ou ficam retidos muitas vezes nessas zonas do umbral, ou ainda pior, nas zonas de mais baixo teor, né, de vibração, nas zonas abissais, né, ou das trevas, como também é descrito. As pessoas, todos nós erramos, todos nós temos uma série de coisas para consertar. Nós temos consciência disso já, pelo menos. Mas do lado de lá, os que já enxergam o que fazem de errado e estão dispostos a melhorar, reconhecem. Então o André Luiz, o tempo todo, está nos mostrando isso. Ele o tempo todo fala o quanto que ele ainda tem que melhorar, o quanto que ele se mostra disposto a aprender, a buscar conhecimento. Então essa é uma grande diferença dos seres que habitam o nosso lar e dos que ainda não habitam o nosso lar. Então, os que sofrem lá já conseguem sentir remorso, já conseguem ter arrependimento e por isso tem o início da sua trajetória de renovação. Por isso que se chama o Ministério da Regeneração. É o ministério onde as pessoas começam a se regenerar. Elas saem daquele conceito que elas têm muitas vezes delas mesmas, de nós mesmos, né? E começam a andar passos adiante. São sofredores que melhoram progressivamente. Porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Então, além deles estarem em condições melhores, a gente sabe também que o nosso lar, a vibração do nosso lar, acaba ajudando a esse progresso dessas pessoas. Não sei se vocês se lembram no livro do Nosso Lar, quando o André Luiz visita a casa do Lísias pela primeira vez, e o André Luiz fala, vendo o luar lá, que ele nunca sentiu uma vibração de paz tão grande. E o Lísias explica para ele, essa vibração que você sente, ela é um compromisso de todos os habitantes do nosso lar de só pensar em coisas boas. Então, a vibração da colônia nosso lar é diferente da vibração da colônia ali do umbral, ali ao redor da colônia onde eles estão passando. Dentro da cidade ali do Campo da Paz, o André Luiz também relatou que é diferente a vibração. Mas a hora que você sai dos muros ali do castelo, a vibração ali daqueles que vivem é extremamente negativa. Então isso faz com que essas pessoas tenham dificuldade para sair daquilo. É a mesma coisa que se você for comparar, por exemplo, num local onde você vai, aqui mesmo em São Carlos, num ambiente onde tem muita vibração ruim, onde todos ali vibram de maneira negativa, é difícil alguém sair dali, porque a não ser que aquela pessoa esteja muito cansada de sofrer e de passar por aquilo, porque
a força que ela faz para sair daquilo, por exemplo, no exemplo de moradores de rua, pessoas em situação de rua. Elas às vezes se aglomeram, até se ajudam, mas a vibração ali é difícil. Então, eles têm que fazer uma força sobre-humana para conseguir sair, romper aquilo. E a mesma coisa que acontece ali no umbral. Essas pessoas, elas estão todas sintonizadas em um quadro muito difícil. E é por isso que nós temos que ter compaixão e poder ajudar a elevar a vibração ou levar alguma palavra de estímulo, de auxílio ou de vibrar, nem que seja em oração, para poder fornecer de alguma forma recursos para que essas pessoas saiam dali. E é o que eles estão fazendo ali, naquele local onde eles vivem, tentando levar algum auxílio. Então, lá no nosso lar, ela de novo comparando ainda, falando, ó, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Então, quanto mais a gente se eleva, mais fácil fica da gente se livrar do mal, muitas vezes, que a gente ainda carrega. Porque quando a gente baixa a vibração, aí a gente acaba favorecendo tudo aquilo. Mas lá no nosso lar, é o que ela está falando. A vibração de todos os habitantes ajuda quem está lá. Mesmo aqueles que ainda têm, carrega, né, algum tipo de sintonia negativa ou de algo muito ruim. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Então, o que está falando nesse capítulo é a diferença que existe grande entre níveis vibratórios do plano espiritual. Então, no nosso lar, existem muitas vantagens àqueles que vivem ali no local onde eles estão passando. Impressionado com o que eu via, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Então, o André Luiz está lembrando do tempo que ele trabalhou lá nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição. Então, olha isso, né? A Cecília, que queria conhecer o nosso lar, já tinha até ouvido falar desse local onde o André Luiz trabalhou, que é uma das instituições dentro do Ministério da Regeneração. Então, as câmaras retificadoras. Então, a Cecília já ouviu falar. Exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-me nos informes dos mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. Quer dizer, ela está falando ela sabe do que ela está falando. Ela já ouviu falar, ela entende que lá nas câmaras de retificação passam muitos sofredores, mas existe diferença. O nível já de predisposição para melhorar ali no nosso lar já é muito maior. Então, ali no umbral, aonde eles estão passando, o trabalho é muito mais pesado. Eles lidam com situações muito mais difíceis. E existe muito mérito daquele que também consegue trabalhar ali. É um pouco do que ela vai falar agora. Então, ó, e como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Quer dizer, ela nunca foi lá, mas ela conhece muito bem por descrição. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Então lá existem os principalmente que sofrem, mas aqui existem aqueles que às vezes ainda estão intencionalmente querendo prejudicar alguém. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. Então olha isso, né? Ela está colocando as diferenças principais do tipo de trabalho que existe no nosso lar e do trabalho que existe na colônia onde ela mora, onde a Cecília mora, que não é o Campo da Paz, eles estão ali só visitando. Então lá tem sofredores, pessoas que muitas vezes já passam por remorsos e arrependimentos, mas ali embaixo, no nível mais baixo, são as pessoas que são revoltadas com as coisas que aconteceram nas suas vidas. Alguém que prejudicou e elas querem vingança. Elas se unem àqueles espíritos sofredores e querem que a pessoa pague tudo por tudo que ela fez. E aí ó, ela ainda segue falando, né? Explicando essas diferenças. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado.
é a diferença do paciente. Então, voltando à comparação que ele fez do doente, que um médico trata. Então, o doente que sofre, mas ele aceita o tratamento, é uma coisa. Então, é mais fácil remediar o que geme. Ele quer o remédio para parar de gemer. Mas o que está revoltado, muitas vezes, ele não quer. Ele não ouve. Ele sai de perto daqueles que estão tentando ajudar. Então, a diferença entre os planos, a Cecília está descrevendo aqui para a gente. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos. Então, o índice de maldade ali no local onde eles estão é muito maior. Então essas pessoas são ignorantes mesmo. Eles falam e as pessoas não querem ouvir ou não entendem. Ou são perversas, de fato. Elas querem, elas escolhem fazer o mal porque estão enganadas, não há dúvida. Eles não são. Jesus mesmo disse isso, né? O ser humano ele é mais ingênuo, né, do que perverso. Então, e a gente sabe que toda ignorância e perversidade, elas são ainda parte do grau evolutivo que o espírito está. Então, não é porque ele é perverso e ignorante que ele merece ser maltratado, que ele merece, então, ser pisoteado ou que ele merece que os seres espirituais queiram que ele também pague por aquilo que ele fez. Mas é que ela está descrevendo a dificuldade que existe em poder se auxiliar a essas pessoas, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram. Então, todos eles muitas vezes ficam fechados na ideia, na forma de pensar e ficam presos ali dentro daquela, como fala, né? Se sentem absolutamente certos das fantasias perigosas que eles esposaram, né? Resolveram abraçar. E vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Quer dizer, o trabalho deles lá dá para a gente fazer uma ideia do quão difícil que é. Porque quando a gente recebe alguém, vamos supor no centro espírita, ou quando a gente procura ajudar alguém, e essa pessoa dá um troco mal-humorado ou grosseiro até pra gente, se nós não somos seres evoluídos, a gente fica bravo do mesmo jeito. A gente fala assim, ele não merece o meu auxílio. E olha isso, a Cecília está falando que eles têm que muitas vezes atender aqueles que não são gratos pelo atendimento que recebem. Atenderem aqueles que não acreditam nem que são doentes, que precisam de ajuda. Então imaginem a dificuldade que é trabalhar num ambiente como esse, que a Cecília, está descrevendo para a gente aqui nesse capítulo. Começava a entender a lógica daquela argumentação e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Então o André Luiz agora estava entendendo que a diferença entre os atendidos ali no nosso lar e os que eles atendem ali era grande. E aí, então, ela percebendo que ela realmente estava fazendo-se entender ali, né? Ela seguiu ainda explicando. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos da carne, na carne. E sabemos que na crosta a situação não é diferente. Então, no capítulo anterior, o que o Bacelar falou? O quanto é difícil atender os seres encarnados. Por quê? Porque a gente não enxerga muito bem a nossa posição real. A gente muitas vezes é orgulhoso, é teimoso com relação a formas de pensamento que todos nós temos. E lá, o que agora a Cecília está falando é isso. E não é diferente do que a gente vê na crosta, o que a gente vê aqui, porque as áreas são muito próximas. Então, eles estão em viagem para ir para a Terra e eles estão na zona mais próxima da Terra. E por isso que ele está falando. Ela está falando. Não era de se esperar algo muito diferente. Porque os seres desencarnados aqui, onde a gente se encontra, eles são extremamente ainda ignorantes e materialistas. Eles ainda pensam como seres materialistas.
Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Então, quantas pessoas que são muito materialistas, mas falam muito bem? Quantos demônios com capa de santos? É o que eu falei, aqui na Terra, a gente não tem como saber se a pessoa que a gente está lidando, ela é muito perversa ou muito iluminada, o quanto de luz ou de treva que ela tem, graças a Deus. Porque é isso que a misericórdia de Deus faz com a gente, coloca a gente tudo no mesmo pé, para que a gente não enxergue nem a sombra exagerada do outro e nem a luz exagerada do outro. Para não elogiar demais e para que aquela pessoa que tem a luz, porque ela pode ter luz, mas ela ainda não é um ser extremamente evoluído, extremamente livre das tentações, né, do próprio orgulho. Então, é necessário que a gente aqui fique, de certa forma, apagado com relação a essas coisas, né? E é o que ela está falando. Então, na Terra, quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções. Então, aqui a gente sabe que nós estamos mergulhados num mundo onde muita coisa ainda a gente não entende, a gente não enxerga. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Então, toda essa vibração ruim, que é fato que existe aqui na Terra, ela está extremamente sintonizada com esse plano do umbral que eles estão ali passando e a Cecília Bacelar está descrevendo para a gente. E nesse mundo de coisas perdidas que a gente se encontra, porque a gente às vezes fica. Então, se a gente for pensar, poxa vida, então como é que eu sei, né, o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer? Nós temos o roteiro, né? A gente busca pelo menos o roteiro traçado, que é o Evangelho de Jesus, que é o que o Espiritismo vem nos trazendo de esclarecimento, mas muitas vezes a gente tem que seguir o que a nossa intuição, o que o nosso coração manda. E com o tempo a gente vai descobrindo se nós estamos no melhor caminho ou se nós estamos mergulhados nesse monte de ilusão aqui também que descreve, porque nós não estamos isentos de tudo isso que está sendo dito ali. A gente tem a tendência de muitas vezes ler isso tudo e procurar alguém muito ruim, ou alguém que a gente sabe que está enganada, mas não, isso tudo, a lição que a gente está lendo aqui, para cada um de nós serve só para nós mesmos. Então, nós só temos responsabilidade com relação à nossa evolução, ao nosso progresso. O que a gente faz pelos outros, é claro que acaba sendo útil, mas é uma consequência da nossa própria melhora. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes. Mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Então, agora o que o Vicente aqui está concluindo, né? Então, eu entendi que realmente é algo muito difícil que vocês fazem aqui. Então, vocês devem conseguir um mérito muito grande pelo que fazem, né? E aí ela responde: incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física. Então, nesse trecho aqui, me faz pensar uma série de coisas. Primeiro, ela está contando que algumas pessoas, né, alguns benfeitores no mundo espiritual resolveram organizar em nome de Jesus aquele local de auxílio ali onde eles estão trabalhando. Isso me faz pensar o seguinte, que se não é alguém resolver fazer algo, as coisas às vezes ficam sem amparo. Então, no mundo espiritual existia aquela zona de extremo sofrimento e a gente acha que Deus já está resolvendo tudo, mas Deus espera a manifestação das criaturas para socorrer as criaturas. Então, se não fossem alguns dos benfeitores em nome de Jesus
e instituírem aquele local de auxílio naquele ambiente ali onde ela mora, talvez ainda aquela região tivesse mais desamparada. É claro que existe sempre a vigia dos planos superiores, mas o auxílio mais direto, ele acontece se alguém resolve botar a mão na massa. Então, e é o que ela está falando. Alguns resolveram, mas ela está falando isso por quê? O Vicente acabou de falar, né? Nossa, então vocês devem ser muito reconhecidos pelo que vocês fazem, né? E aí, por isso que ela começou essa história. Sim, somos reconhecidos, mas alguns benfeitores começaram esse trabalho em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Então, isso daqui está falando, dando sequência àqueles que eles estão querendo auxiliar, né? O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou. Então, porque esses espíritos resolveram fazer esse local de auxílio, Jesus abençoou e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Então, imaginemos o seguinte: a Terra existe há muitos anos, mas o descobrimento da América, porque nós estamos falando de uma região do umbral que é próximo à América, ao Brasil, onde a gente mora. Há 500 anos foi descoberto, já existiam portugueses e imigrantes aqui, mas essa área foi criada há mais ou menos 2 séculos. Então, por 200 anos, provavelmente, ali ainda não existia esse tipo de auxílio. Mas alguém resolveu ter iniciativa e começar. Com a bênção de Jesus, aquilo se começou. Nem todos os espíritos evolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. Então, o que ela está falando é o seguinte: não é todo mundo que gosta de trabalhar aqui. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da Terra, necessitam refazer energias. Então, aqueles que descem, reencarnam e são missionários, quando eles desencarnam, eles precisam refazer as energias dele. Eles vão para os planos onde eles descansam e vão restabelecer energias e depois continuar as missões dele em outros lugares. Raros são os que param por ali. Porque quem que fica no umbral? Os sofredores. E quem que resolve trabalhar ali? Quem é que resolve trabalhar com morador de rua? Quem é que resolve atender aqueles que mais sofrem? Se não é algumas pessoas a se determinarem a fazer isso, o auxílio não acontece. Então é o que está falando. Muitos estão preocupados com coisas mais elevadas. Então fala, ó, a maioria dos missionários vitoriosos. Então não está falando que eles estão errados, mas eles têm outra sequência para ter. Refazem as suas energias depois de desencarne, por direito natural do trabalhador fiel. Então não tem nada de errado nisso. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço. Quer dizer, os mentores que acabam vindo aqui na Terra para auxiliar aos que estão encarnados, eles também têm outros afazeres que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Eles não podem deixar de atender aos trabalhos que têm em colônias mais elevadas. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas as nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Então, é raro aquele que se predispõe a evoluir trabalhando num local como esses. Então, por isso, eles não têm à disposição o número de trabalhadores que provavelmente se tem em outros locais. A exemplo disso, vemos aquele local lá onde eles foram fazer oração por aqueles que dormiam. Eram 1.800 dormindo, mas vocês lembram? Praticamente, se eu não me engano, foram 400 só que receberam o benefício da prece, da oração, porque eram só 80 trabalhadores que estavam ali. Então, não existem pessoas em número suficiente para fazer esse tipo de auxílio, no umbral ou aqui na Terra. A pessoa que evolui muito, ela quer trabalhos mais tranquilos. E poucos são os que querem trabalhar nesse tipo de ambiente. Ganha-se excelente compensação. Temos direitos a grandes valores intercessórios, mas
Por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados, que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. Quer dizer, olha isso, pelo menos eles têm visitas constantes dos seres superiores para ir lá estimular eles, né? Porque eles têm, como, vamos deixar bem claro isso. Não é porque os seres mais evoluídos, então não se preocupam com isso. É porque existe uma necessidade muito grande em demandas mais altas e ainda não existem as pessoas que estão em condições de poder ajudar nesse nível e se predispõem a isso. Então, o que eles recebem? Presença constante desses espíritos mais evoluídos a injetarem ânimo, a darem recursos, né, de restabelecimento, de vibração, de energia e tudo mais, para que eles continuem trabalhando. Porque você imaginou se todos esses que trabalham ali, e é um trabalho difícil, resolvessem abandonar o posto? O local voltaria a ser como antes, sem auxílio nenhum. O que pedimos, com fundamentação legítima, nunca é negado. E citar do recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Quer dizer, olha isso que ela está falando. Nós nunca nos falta o auxílio, mas às vezes as coisas não acontecem no momento em que eles esperam. Então, ó, o auxílio nunca é negado, mas às vezes chega tarde, se tarda o recurso. Os orientadores dos planos superiores, eles acabam conseguindo compensar, né? Acabam trazendo algum tipo de auxílio que libertam essas pessoas da angústia de viverem ali naquele local fazendo esse tipo de trabalho. Por isso mesmo, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Então, olha isso, olha que lindo que é. Os trabalhadores que ali permanecem, eles acabam fazendo por abnegação mesmo. Eles acabam adiando trabalhos mais tranquilos para poder se ajudar, para poder continuar ali junto daqueles que estão retardatários ou daqueles que ainda não conseguem, por mérito, estar em condições diferentes. Então eles se juntam, eles se reúnem, eles se como fala, né, é um grupo que está coeso e prefere ficar junto para poder se ajudar. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. Então, olha isso, né? Tem muita coisa para a gente refletir aqui sobre isso, tudo que a Cecília falou, né? Resumo de lições de espíritos que se sacrificam e futuramente merecem, né, aquilo que eles vão conquistar, compromisso fraterno e solidariedade compensadora. Então, tudo isso que nós lemos aqui, ou que nós estávamos tentando entender, tem relação com todos esses temas ali, né, que a gente um dia pode voltar a querer estudar. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. E restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e gratidão. Então, olha isso, né? O bacelar foi socorrido numa zona como essa, pelos amigos do Campo da Paz. E aí, então, faz a gente entender o como acontece em muitos trabalhos, né, aqui também na Terra. As pessoas que muitas vezes são socorridas, quando se regeneram, escolhem continuar trabalhando ali no mesmo local para poder retribuir aquilo que receberam, para poder ajudar outros que estão ali ainda para trás. Então isso acontece com muita frequência em todos os ambientes de auxílio. Algumas pessoas são ajudadas e resolvem continuar ali. Então é o caso exatamente do bacelar. Hoje
ele é uma pessoa que entende muito de ajudar, mas ele já foi um necessitado que passou por ali. Então, ele foi ajudado depois de restabelecida a sua saúde espiritual, fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele, e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos. Então, a esposa do bacelar chegou depois, e agora, há 20 anos mais ou menos, então olha, já faz 20 anos que a menina morreu, né, a Cecília e a Aldonina, e foram atraídas por uma vibração afetiva que eles têm com o seu bacelar e a esposa, né? E foram então atraídas para ambos a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Então, olha isso, faz 20 anos que a Cecília está trabalhando ali junto com eles. E tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Então, olha isso, né? Ela tem planos para o futuro, ela não pretende ficar ali eternamente. Ela tem projetos e problemas para resolver, mas ela está esperando alguém ainda encarnado na Terra, que é alguém que, para ela, é quem vai dar a sequência nesses projetos e nesses resgates. E assim termina esse capítulo. Não sei se está tudo bem, se ficou tudo bem, pelo menos da parte que eu entendo, né? Se ficou bem esclarecido. Perfeito, perfeito, mas tudo para a gente realmente estudando tudo, todo dia, toda hora. Porque sabemos lá depois, do lado de lá. Exatamente. E o mérito que tem nessas pessoas, esses espíritos que ajudam e trabalham num lugar como esse, né? E os que também ajudam a gente, né? Os que vêm aqui na crosta como... Nunca se sentem sozinhos. Sempre tem alguém que vai dando apoio. Sim, não existe ninguém, né, desamparado. Por mais que Isso que esses ali estejam, como falou ali, ó, o plano de socorro direto foi colocado há pouco tempo. Mas a gente sabe, para cada espírito encarnado ou sofredor, existe alguém que ama esse espírito cuidando. É o que aconteceu com o André Luiz. Quanto tempo ele não passou no umbral? E no momento em que ele melhorou a vibração, ele conseguiu a ajuda que veio através do pedido da mãe dele. O Aniceto foi lá resgatar ele no mesmo momento. Então, não existe ninguém desamparado em qualquer zona, em qualquer área do plano espiritual. Mas aqui nesse capítulo mostra também a importância de alguns espíritos resolverem fazer esse trabalho, às vezes mais dificultoso, mais árduo, mais penoso. tudo isso a gente tem que aprender. Porque, inclusive, o André Luiz não ficou tantos anos no umbral Sim, para poder ele mesmo aprendendo. exatamente. Então, e aí todos nós temos que ir aprendendo. E precisamos aprender a ser aquele doente que aceita os remédios e o tratamento do médico, né? Sim, Para poder ser para curado. poder receber o benefício, né? É isso aí. Tudo bem, gente? Ana Flávia, Karen, Eva, Tudo Lela, tranquilo. Estelão. Eu acho interessante a gente ver também É, que nessa vida pós-morte existe todo um planejamento, embora o cotidiano lá, né, o dia a dia tenha outros objetivos e outros propósitos, tem todo um planejamento e a gente está em movimento, em ação o tempo todo lá, né? um projeto, né? Uma organização, inclusive, né, Karen? A gente vê isso com muita frequência. Para que aconteça o auxílio de verdade e fato, né? Eu acho que também olhar a explicação dela quando ela fala o quanto talvez ele não perceba quão abençoado ele é por estar no nosso lar. E até nas conversas a gente falando, o nosso lar ainda não é o nível mais elevado, mas como isso já é de fato um lugar espiritualmente muito mais elevado do que a crosta, o umbral, e ele passou pelo umbral, ainda assim ele
ele se surpreendeu no início com essa comparação, e ele já sabia, ele viveu aquilo, né? Ele fica assim, eu imagino, né, que a pessoa ela fica num quadro pessoal, né, e que talvez a hora que tudo isso se transforme, eu acho que isso fica lá para trás mesmo, né? Não sei. Mas eu acho que é a lição da gente não tomar, não se acostumar e achar, e não esquecer, e sempre conseguir ver as bênçãos que a gente está recebendo, Exatamente. sabe? Não se acostumar, Reconhecer, né? é o normal, é o reconhecimento de que a gente está num lugar melhor, e não é porque a gente foi subindo que aquilo deixou de existir, né? E que a gente perder a referência, acho que é a palavra, não sei. Precisamos aprender sempre a olhar para trás, que sempre tem coisas piores que precisam ser ajudadas. Exato. Certinho. Então, é isso. Muito bom. Então tá. Muito obrigado a todos, agradecemos a Deus, né? E a toda a espiritualidade que nos ajuda aqui. Amém. Boa noite para todos. Boa noite.